noite! Vamos começar mais uma live. A gente deu um tempinho, né? Respirar, pegar novos assuntos, né? Assuntos que talvez interesse, né? Vamos fazer um teste com essa live, né? Boa noite você que está entrando, sejam muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês. Nós demos um tempinho nas lives, estamos voltando um pouquinho. Boa noite, senhora Lene, bem-vinda, melhorou? Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. O nosso tema de hoje é aluno-aprendiz, ou menor aprendiz, como preferir, né? E como você pode fazer para utilizar esse tempo na sua aposentadoria. E se você já aposentou, como você pode fazer para utilizar esse tempo de aluno-aprendiz ou menor aprendiz para fazer o INSS a computar na sua aposentadoria se ele já não computou. Boa noite, Cléo Rocha, bem-vinda. Dona Lene, fico feliz, hein? Fico feliz, graças a Deus a senhora tá melhor. Boa noite a todos, boa noite, Luiz. Tô vendo aí o pessoal entrando. Vamos, por favor, gente, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa nossa informação, né? Para a pessoa saber como é que vai fazer para utilizar o tempo de menor aprendiz na sua aposentadoria ou como fazer para ter essa revisão, né? Boa noite, senhora Silvana. Bem-vinda. E isso é muito importante, né, gente? Porque como a gente sabe, o INSS, depois da reforma, ficou pior ainda para conceder as aposentadorias, né? A forma do cálculo piorou muito, né? Boa noite, senhor Carlos. Seja bem-vindo. Piorou muito a forma de cálculo e aí fez com que as aposentadorias ficassem menor, né? Achatassem, né? Então, tudo que a gente tiver para fazer a sua aposentadoria sair num valor melhor ou uma revisão da sua aposentadoria, a pessoa só tem a ganhar, né? Então, a gente vai começar. Boa noite a todos. Eu tô vendo o pessoal entrando. Fico muito feliz, né? Hoje eu trouxe um tema sobre menor aprendiz, aluno aprendiz. Espero que seja interessante para todos, tá? Fico à disposição para tirar dúvidas sobre o tema de hoje, tá? Então não fiquem com vergonha, tá? Podem escrever aqui, o nosso contato tá aqui em cima também. Essa live, se por acaso alguém precisar sair, não fiquem chateados, ela vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube, Ana Luísa Tangerino. Helenice, seja bem-vinda. Alexandre, bem-vindo. Que bom que tá todo mundo aqui. Então, gente, como eu estava falando, menor aprendiz, aluno aprendiz, né? Como é que vai fazer para utilizar esse tempo para a sua aposentadoria, tá? É um desafio fazer o INSS aceitar esse tempo, né? Muitas vezes a gente tem que entrar judicialmente para conseguir fazer com que o INSS aceite esse tempo, tá? E o que acontece? Isso vem um desafio de muito tempo, tá? Senai, Senac, o pessoal trabalhava, estudava de manhã e trabalhava à tarde, tá? E o fruto desse trabalho, né? Os alunos estudavam na parte da manhã em colégios técnicos, industriais, né? E fruto desse trabalho, na parte da tarde, eles ficavam na oficina fazendo o que tinham aprendido pela manhã. E aí o que acontecia? Esses colégios, eles vendiam para indústrias. Boa noite, senhora Sueli, tudo bom? Seja bem-vinda. E eles vendiam para a indústria, tá? E aí o que acontece? Esse aluno dependia de colégio para colégio, né? Tem colégio que é do governo, que é do ente federativo, da União. Então tinha colégio que dava o uniforme, tinha colégio que dava o material
escolar, né? O material que vai utilizar ali naquele momento, o avental, as luvas e tudo mais, as ferramentas. E tinha colégio que fazia isso e ainda dava um dinheiro, tá? E aí, essa pessoa, agora com 60 anos, que trabalhou lá atrás como menor aprendiz, né? Tenta utilizar esse tempo na sua aposentadoria, ou para completar o tempo, ou para aumentar o valor, tá? Isso pode fazer a diferença, gente. Isso pode fazer a diferença. Às vezes você não conseguiu completar, comprovar um tempo da sua aposentadoria, e aí você tem 1 ano, 2 anos de menor aprendiz, tá? Então, lá no final, isso pode fazer muito a diferença. Mesmo que você não necessite dela para completar o tempo. Mas é lógico que quanto maior o seu tempo, maior será a sua renda inicial da sua aposentadoria, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês para ficar claro que isso pode te ajudar a entender como é que isso pode aumentar a sua renda, tá? Quando as pessoas aposentavam até dia 12/11 de 2019, né? Essas pessoas elas tinham um cálculo da sua aposentadoria que pegava de julho de 94 até a última contribuição e faziam a média dos 80 maiores contribuições desse período, tá? As 20 menores eram descartadas porque elas prejudicavam no cálculo, tá certo? Isso acabou, né? E aí vinha o fator previdenciário, dependendo da aposentadoria, né? Em 2015 entrou a pontuação, né? Que era o tempo mais a idade. Se desse a pontuação da época, tirava o fator previdenciário, né? E assim seguiu até o dia 12/11 de 2019, né? Dia 13 entrou em vigor a reforma. E aí mudou esse cálculo. Você pega também de julho de 94 até a última contribuição, mas aonde era 80%, 80 maiores contribuições e descartava as 20 menores, agora não existe mais esse descarte das 20 menores, né? Então já tem aí um prejuízo no cálculo, entendeu? Então, para quem tem 20 anos, por exemplo, no caso de homem, né, 20 anos, que for aposentado daqui para frente, 20 anos começa a 60% dessa média, tá? Então, ela já diminuiu porque vai computar os 20% dos menores, né? E ainda começa a 60%. Então, só vai aumentar a alíquota se você passar de 21 anos trabalhados, tá? Então, veja, se você tem 2 anos de menor aprendiz, já aumenta essa alíquota, né? Não diminui tanto, tanto assim. Você ajuda com que o governo não diminua tanto assim a sua aposentadoria, tá? E se você aposentou antes da reforma, saiba que você, tendo os documentos corretos, você pode pedir sim a sua revisão da aposentadoria e conseguir toda a diferença lá para trás, né? Quem é que não tá precisando de um dinheirinho extra agora, tá? Isso, fiquem alerta, procurem, tá? Se você tem um pai, um avô que estudou numa escola menor aprendiz, né? Joga esse vídeo para ele ou chama ele para assistir com você, né? Que pode ser que fique mais fácil, tá? Os segurados, tá? Que trabalhavam trabalhavam, né, como menor aprendiz, a gente fala que é trabalho, né? Porque tinha uma contraprestação. E pretendem fazer contar esse tempo para o seu contribuição do INSS, basta levar os documentos até o INSS e o INSS tem que inserir no seu CNIS, tá? Seria fácil se a gente não estivesse falando do maior réu do país, tá certo? E é lógico que o INSS, na maioria das vezes, nega isso, e aí você tem que entrar judicialmente para fazer o INSS computar esse tempo, tá? Para que você tenha direito
de ter isso computado lá bonitinho. Se você for aposentar, você precisa apresentar os documentos de que você estudava, histórico escolar dessa escola, tá? Mas aí vem o pulo do gato. Aí vem o pulo do gato que eu vou passar de maneira detalhada para você que ficou aqui assistindo a gente todo esse tempo. O pulo do gato é que não é aceito. Estudei somente e estou aqui para computar o meu tempo. Não, você tem que mostrar o trabalho e a retribuição pelo seu trabalho, tá? Então, assim, não só o INSS, como judicialmente, ficou um pouquinho complicado de você demonstrar isso, né? É lógico que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, parece que é feito de propósito. Mas vamos lá. Se você precisa judicialmente, né, ter essa retribuição, você precisa comprovar que você estudou, que você recebia material ou recebia uniforme, né? E que a escola vendia as peças que lá eram fabricadas, né? Porque se você conseguir demonstrar isso, mostrou que você era uma mão de obra e não só um aluno, entendeu? Ficou claro? Tem aluno também que recebia dinheiro, né? Não só o material, é que era mais comum, né? Era mais comum o aluno receber material, o seu uniforme, alimentação no lugar, né? E no período da tarde ficava lá trabalhando e a escola vendia esses produtos que era da mão de obra, tá? Isso é bem claro, gente, e isso era mais possível você comprovar até 16/12/98, tá? Então, se por acaso você tiver um pai, um avô, um tio, né, um vizinho que trabalhava ou estudava numa escola técnica, tá? Até 16/12/98, o INSS ele computa automaticamente como tempo de serviço, tempo de trabalho, né? De contribuição. Mas você tem que comprovar isso. Então, correr na escola e pedir histórico, uma declaração da escola, o tempo que você estudou, né? E pedir para que a escola coloque, boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. E pedir para que a escola coloque se um produto era comercializado. Sabe por quê? Porque as escolas não colocam isso. No máximo que as escolas fazem, te entregar o histórico, fazer uma declaração muito simples, a data de que você entrou, a data de que você saiu, a época que você estudou, mas não coloca essa informação, tá? E fica sabendo que se o INSS não computar, você vai ter que entrar judicialmente. E judicialmente eles estão pedindo isso, tá? São 3 coisas que você tem que comprovar ao mesmo tempo, tá? Então ficou bem trabalhoso. Então, se você ficava no alojamento, né? Às vezes tinha aluno que vinha de outra cidade, tinha escola de alojamento. Você tem como comprovar isso? Então, vai contar, né? Que era moradia. Você tinha alimentação no local? Então, vai contar, tá? Você recebia algum valor? Vai contar também. Recebia uniforme, material? Também, tá? E saiba que não é só o menor aprendiz nessa parte, tá? Vai contar também, isso serve para guarda-mirim. Às vezes no litoral, interior, tinha, né? Algumas prefeituras que tinham guarda-mirim. Hoje o que é office boy, antes era guarda-mirim, né? Então também serve, tá? Patrulheiros. Tudo isso que eu tô falando aqui do menor aprendiz serve também para as pessoas que desempenhavam essa função, tá? Então, isso é muito importante você saber. Se você já aposentou, você pode pedir revisão, mas você tem um prazo de 10 anos para pedir essa revisão. 10 anos. Se passou 10 anos, infelizmente, você não tem como pedir essa revisão, porque é prazo de lei, gente, tá? Então, infelizmente, não tem como, tá? Mas se você está aí pertinho de aposentar, corre,
já pede para o INSS inserir isso no teu CNIS, tá? Se o INSS não fizer, entra com uma medida judicial, né, com um advogado especialista da sua confiança, porque você não é obrigado a ter que esperar o tempo de aposentar para pedir para ele incluir. Você pode fazer esse pedido antes, tá? Sabe por quê, gente? Quando deixa tudo para a última hora, as coisas podem acontecer. Então, se você tem as provas na sua casa, se alguma coisa acontecer, uma enchente, um incêndio, como é que você vai pedir isso de novo, né? Às vezes tem escola que fechou. É um trabalho, entendeu? Então, você pode e deve pedir para que o INSS deixe tudo bonitinho para quando você for aposentar, não precisar ter que correr atrás de toda a documentação e apresentar aquele calhamaço todo. Faz devagar, tudo no seu tempo. E na hora que você for aposentar, já está tudo no seu CNIS certinho. Até porque o INSS só vai contar direitinho o que tá certo no CNIS dele, tá? É como se fosse assim, o que não tá no CNIS não tá no mundo, tá bom? A carteira de trabalho, ela é excelente. Ela é excelente. Mas se a sua carteira de trabalho não tiver em bom estado, se ela não tiver sem rasura, sem rasgos, sem folha faltando, ou sem a foto, gente, pelo amor de Deus, tem gente que arranca a foto da carteira. Você arrancar a foto da sua carteira, você acabou de inutilizar a sua carteira pro resto da sua vida. E aí, todos os vínculos que tiver lá, você vai ter que correr atrás de documentos nas empresas ou extrato de FGTS para que você possa fazer valer, tá? Se tiver alguma falha lá, não tiver data de saída, alguma coisa, saiba que você vai precisar de documento complementar se a sua carteira estiver em péssimo estado, tá? Então, cuidem das suas carteiras, tá? E se por acaso você que está nos assistindo tiver a carteira em péssimo estado, já vai para a Caixa Econômica, pede extrato do FGTS carimbado e assinado, né? Ou vá até o Ministério do Trabalho, peça RAIS carimbada e assinada, né? Se o seu tempo não tiver, se todas as empresas não tiver nem no extrato do FGTS e nem na RAIS, porque às vezes, gente, tem emprego de muito tempo, antes de 1976. E aí não vai constar na RAIS, entendeu? Não vai constar mesmo. E aí então vai ser uma longa jornada, vai ter que correr atrás da empresa, se a empresa não tiver fechado, entendeu? Correr atrás do antigo empregador, pedir cópia do livro de registro autenticado, cópia de uma declaração também dele dizendo a data de entrada e saída. Fica mais trabalhoso. Consegue entender isso? Então é importante que você já corra atrás nas escolas, né, para comprovar o seu tempo de menor aprendiz, tá? Que tá ficando bem trabalhoso, tá? Então já resguarde o seu tempo. Se você estudou antes de 16/12/98, é mais fácil, mas precisa ter esses documentos que eu te falei. E depois de 16/12/98, o INSS ele só está aceitando mediante determinação judicial, tá? Mas e aí, você vai abrir mão do seu tempo? Vai abrir mão de ter uma aposentadoria melhor porque o INSS indeferiu? Não dá, né, gente? Porque a aposentadoria é pro resto da vida. E depois que você aposentou, a correção dela é mínima. É mínima. Então você tem que batalhar para que a sua aposentadoria seja feita da melhor forma possível. Entendeu? Vocês têm alguma dúvida? Porque eu tô aqui empolgada. E se deixar, gente, eu vou falando aqui até amanhã. Ninguém me merece. Então, tirem suas dúvidas, tá? Se vocês tiverem. Compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, no grupo do seu bairro, né? Porque sempre alguém pode ter alguma dúvida. E essa é a hora da gente esclarecer, né? Essa live a gente tem feito há mais de um ano, né?
Nós paramos por 2 semanas somente para tomar um ar. Mas o nosso intuito aqui é trazer mesmo informação, né? Porque a gente acredita que quanto mais informação vocês tiverem, pior, né? Mais difícil será para o INSS passar a perna em vocês, tá certo? Então, por isso é que a gente faz aqui essa live de maneira voluntária, tá? E uma coisa interessante, gente, o STJ, ele deixou claro a condição dele para aceitar o tempo de menor aprendiz, tá? Então, a condição dele para aceitar o tempo de menor aprendiz é que, isso, gente, é fresquinho, é de 2020, isso para a área jurídica é super recente, tá? Então, exige a remuneração, às vezes você recebeu alguma coisa, né? Vinha isso era prática da época, né? Então, remuneração, né? Era necessário, o trabalho, né? A relação de trabalho, às vezes o aluno tinha isso na carteira de trabalho, tinha um registro, tá? Tinha registro, tinha anotações de alteração salarial e tudo mais na carteira, tá? Isso é muito importante vocês saberem, né? Então aí comprova que você recebeu alguma coisa, né? Algum dinheiro, mesmo que indireta. E aí indireta são uniformes, né? Alimentação, o alojamento. E a TNU, que é do juizado especial, eles tentaram dificultar um pouquinho, tá? Porque ele só quis dizer que tinha que ter relação de trabalho, né? Comprovado, tá? Então eles estão tentando dificultar um pouco, tá bom? E aí então eu vou falar aqui os documentos que vocês precisam, né? Para finalizar a nossa live, você precisa do contrato de trabalho, de qualquer outro documento também que fala do aprendiz. Contrato de trabalho normalmente fala a sua carteira de trabalho e as anotações dela, tá? Ficha de empregado é a terceira, tá? Recibos de pagamento, recibo de recebimento de material ou farda, né? No caso de guarda-mirim, tá? Período de frequência, gente. Frequência da aula nas escolas profissionais, né? Então, escolas profissionais eram escolas mantidas por empresas ferroviárias, né? Pelas indústrias, tá? Isso era muito normal na época, tá? Também, o mais difícil aqui é comprovar o material, se ele era vendido ou não, porque as escolas não colocavam isso nas declarações, tá? Se por acaso você tiver ainda a escola aberta, você pode ir lá conversar e falar, gente, coloque aqui na minha declaração de que era vendido, né, os materiais que a gente fazia aqui. Isso pode ser muito importante para vocês, tá bom? Gente, como aparentemente não tem dúvidas, eu vou encerrando aqui. Espero que esse tema tenha sido útil para vocês, tá? Assim que a gente tiver maiores novidades, antes eu falava, né? Toda quinta-feira às 19 horas, agora a gente mudou um pouco para quinta às 20. Não faremos toda quinta-feira, né? Mas eu prometo que vamos trazer temas relevantes, temas interessantes para vocês. E eu tô sempre postando aqui pedindo para saber quais temas vocês gostariam de saber, porque assim a live fica gostosa para todo mundo, tá bom? Ô Alexandre, agradeço, que o Alexandre tá falando que são informações importantes. É verdade, Alexandre, às vezes a pessoa já aposentou, né, tá recebendo pouco e com esse tempo de aprendiz dá uma alavancada, né? Receber os últimos 5 anos não é ruim para ninguém, né? Então, pode ser interessante, ainda mais nesse momento que tá todo mundo passando por dificuldade financeira, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube, Ana Luísa Tangerino, tá?
Dizer também que o nosso escritório, ele fechou como físico, mas ele está como virtual. Pessoal, a gente não faz só live não, a gente trabalha também, nós advogamos e muito também, tá? Nós somos especialistas em direito previdenciário e seguridade social, tá certo? E precisando, nossos contatos estão aqui em cima, está aqui em cima. Nosso site, nosso YouTube, o WhatsApp do escritório. Nosso escritório é um dos primeiros a ser 100% digital. O que isso quer dizer? Você fala com a gente do seu sofá, tá bom? Se assim precisar. Agradeço muito, gente. E é assim que a gente for fazer outra live, eu aviso aqui no canal. Fica de olho aí, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Usem máscara.